boa noite! Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a esta live, esta prosa, uma prosa de apresentação e análise de livro. Sim, hoje, sexta-feira, vamos falar sobre esta obra aqui da Daniela Castro, ok? Mistério, Contos de Arrepiar. Exatamente, né? Vamos conhecer um pouquinho, na verdade é uma coletânea de 8 contos, tá? 8 contos que tem essa temática aí de arrepiar, né? Bom, antes de dar início então à apresentação desta obra, né? Vamos rapidamente apresentar então a autora Daniela Castro, que já esteve aqui diversas vezes, né? Inclusive vai estar aqui conversando sobre esta obra em especial no dia 31 de outubro, um dia bem propício para estar falando sobre algumas temáticas que abordam, né, esta obra. Que temáticas seriam essas, né? Aqui a gente tem um pouquinho de bruxas, um pouquinho de piratas, pouquinho de fantasmas, né? E dia 31 do 10, né? Aqui no mês de outubro, Daniela Castro vai estar falando aqui comigo e com vocês sobre a construção desta obra, né? Da elaboração desses 8 contos que contemplam, então, este livro, né? Dia 31 do 10, também conhecido como o Dia das Bruxas, ou Halloween para muitos, e para outros, principalmente aqui para nós brasileiros, o Dia do Saci, tá? Então, dia 31 de outubro, fica aqui o convite para que vocês possam estar comigo e com a autora Daniela Castro, para que ela possa contar para a gente aí um pouquinho sobre essa construção. É um livro, na verdade, não é recém, né? Mas a temática dele, sim, é uma temática em que a gente pode resgatar a todo momento, tá? Principalmente aí no mês de outubro, né? É um livro, então, de 2019, tá? Mas, como eu disse, as temáticas são muito interessantes. Bom, Daniela Castro, então, em outros momentos já esteve pessoalmente em entrevista, né, na prosa com a autora, mas também nós temos aqui uma grande história já com ela em relação a algumas análises e apresentação de livro. Então, eu não posso deixar de mostrar rapidamente as obras dela que já passaram por aqui, né? Boa noite a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos, né? Então, a gente tem aqui Caça-Palavra, né? O Segredo da Lança do Destino. Daí nós trabalhamos aqui no Prosa Verso e Vinho com esta trilogia dela, né? Marte antes da Terra, Marte durante a Terra e Marte depois da Terra. Então, para quem gosta aí sobre essa questão mais de ficção científica, vai se interessar muito por esta obra. Bom, depois a gente teve a oportunidade de fazer uma análise e apresentação de uma outra versão da autora, que é uma versão mais light, né, da Dani Castro, com esta obra Lágrimas de Vênus, ok? Bom, depois voltamos a ter Daniela Castro, né, porque ela atualmente trabalha com 3 perfis ali na Amazon, né? Olá, sejam bem-vindos. E que ela explicou para nós sobre essa questão de estar diferenciando mesmo, né, as temáticas e a própria autora, né? Então, vamos voltar a tocar nesse assunto, mas quem quiser já de antemão conhecer um pouquinho sobre essa justificativa, essa mudança que ela fez, na verdade, é só olhar a nossa última live com ela, que foi há uma semana, alguns dias atrás, onde ela explicou certinho essa recomendação da própria Amazon, né, para que ela pudesse ter um avanço, né, em relação aí à base de leitores maior, tá? Bom, depois dessa obra, então, 23h59, Meia-Noite da Humanidade, também é bem interessante, tá? Aqui ela consegue trabalhar uma narrativa apenas com 4 personagens. Aqui a gente tem, então, uma Daniela Castro já trazendo uma outra versão, vertente dela, que é o steampunk, né?
É um gênero diferenciado, mas também muito bacana, onde ela traz aqui dentro dessa narrativa. Tivemos esta obra Enviados das Estrelas, né? Então aqui também é uma obra bem bacana para quem curte, na verdade, essa questão mais refletiva sobre de onde viemos, para onde vamos, né? O que estamos fazendo aqui e assim por diante, né? Crônicas de Gaia também esteve aqui em apresentação e análise de obra, né? De livro, onde nós conhecemos um pouquinho do ponto de vista, né, da ficção em que ela traz para a gente sobre o planeta Terra, né, com um olhar aí bem interessante da união dos arcanjos, né, para que a gente pudesse ter em especial a visão de um, tá? Conhecido aí como Lúcifer, né? Mas bem interessante, bem bacana. Também tá aqui, quem quiser conhecer um pouquinho sobre essa obra, é só procurar no feed, tá? Sintam-se à vontade. Deixa eu ver o que mais. Foram tantas obras que, né, a gente vai aqui meio que tentando resgatar como que foi. Girassóis em Sagitários foi no mês passado, ou um pouquinho mais que isso. Também é uma narrativa bem interessante, onde ela traz algumas questões sobre o que as informações ou algumas, como é que eu posso dizer, o que as estrelas podem nos dizer, né? A formação lá em cima, será que ela traz algum resultado aqui para baixo, né? E traz também um olhar bem interessante sobre algumas personalidades, né? Traz aqui Van Gogh e trabalha aqui então sobre esse ponto de vista, essa questão de algumas mudanças que podem acontecer, né? Oceanos de Gelo, então foi uma obra que a gente fez aqui, uma apresentação, né? Eu digo a gente porque Daniela Castro sempre está nos comentários, sempre me ajuda. E aqui ela traz então um primeiro romance, vamos dizer assim, apesar que Lágrimas de Vênus também traz, né, um certo romance. Mas aqui ela volta a ser Dani Castro, né? E aí a gente conhece a trajetória de uma família e de duas protagonistas, né, que acabam contando pra gente um pouquinho como que foi a vida delas, né? As duas, uma vindo da Itália, a outra vindo de Portugal, enfim, a gente vem conhecendo um pouquinho sobre a trajetória delas, né? E hoje nós vamos estar falando aqui então sobre esta obra que é uma coletânea de contos da própria autora, tá? Mistérios, contos de arrepiar. Bom, passado então essa sequência aqui, né, das obras da Daniela Castro, ou seja, temos aqui muitas opções para atender a todos, né? Ela que mostra uma versatilidade muito grande e confesso que ela, na verdade, me surpreendeu com esta obra, né? Me surpreendeu sim, vou contar para vocês no decorrer aqui da nossa apresentação e análise, né? Bom, antes de mais nada, quem é Daniela Castro? Daniela Dias Abelha Fabrim de Castro, Fabrim de Barros Castro, mais conhecida como Daniela Castro, é casada e reside em Santos, litoral de São Paulo. O legal é que a gente vai conhecendo a autora, não só nas nossas lives com ela, mas também, na verdade, com as obras da Daniela, porque querendo ou não, o autor sempre tá um pouquinho, sempre tem ali um dedinho, né? Um pouquinho do autor. Bom, formada em Publicidade e Propaganda, possui especialização em Redação Publicitária e MBA em Comunicação com o Mercado. Publicou o primeiro livro No Espelho do Passado em 2012, né, pela editora do Conhecimento, seguido de 2 outros livros em 2013 e 2014. O primeiro romance de ficção científica, Crônicas de Gaia, veio em 2015, pela editora Giostre, e desde então tem mais de 20 obras no formato de Kindle e no formato de livro físico publicados na Amazon. Ela que possui um site também super completinho, né, que é o www.danielacastroautora.com.br, né? Dá para que vocês possam conhecer ali um pouquinho, né? Conhecer um pouquinho, não, conhecer praticamente tudo da autora, todas as suas obras, bastidores, né? E ali ela direciona também os caminhos para adquirir as suas obras. Sei que ela tem alguns físicos, né? E tem daí
direciona então para a Amazon, né? Na Bienal de São Paulo de 2024, lançou o primeiro livro de ficção científica steampunk, né, que é o Lord Archibald, pela Filos Editora. Participa ativamente de antologias pelas editoras Perse e Lura Editorial. Escreve principalmente nos gêneros de ficção científica, romance, suspense e mistério sobrenatural. Né? Então, além de suas obras, de seus livros, ela também tem lançado de tempo em tempo contos avulsos, né? Para que a gente possa conhecer um pouquinho do estilo da autora. E já aviso que quando a gente tem um contato com um texto dela, seja grande ou seja pequeno, a gente se apaixona pela forma como ela escreve, porque é muito envolvente. Né? Eu particularmente sou fã e muito feliz por ter a amizade dela, de poder conversar com ela, que é uma pessoa muito querida e de um coração enorme, né? Então, reforço aqui que ela vai estar conosco no dia 31, para que a gente possa conhecer aí, né, um pouquinho mais desta obra, mas do ponto de vista da própria autora. Hoje eu tô aqui, então, para conversar com vocês sobre a obra do meu ponto de vista, né? E aí eu já trago, né? Tentei, assim, mudar um pouco o meu cenário, então, como a obra vai trazer alguns contos relacionados com bruxa, eu falei, eu tenho alguma coisa aqui em casa, vou trazer. Temos alguma coisa relacionada também a caveiras, né? Então, eu trouxe aqui para que eu não esquecesse, né? De comentar. Vamos ter também uma viagem ali em relação à cultura mexicana, e eu particularmente gosto muito da cultura mexicana, né? E aí nós vamos conhecer a história, então, da Dama da Noite, né? Da Dama da Morte, enfim. E tem também, na verdade, alguns elementos que ela traz dentro de alguns contos, não em todos, mas em alguns, ela utiliza de recursos, né, como objetos que acabam sendo bem significativos, importantes, que trazem ali algum peso dentro da narrativa. E eu trouxe, então, um dos elementos que ela aborda dentro de um conto que se chama 19 Minutos, né? Sobre jogar uma garrafa com uma mensagem no oceano. Bom, eu atualmente estou bem longe do oceano, mas a garrafa com a mensagem eu recebi, chegou até aqui, e eu vou ler para vocês, né, depois, a mensagem que nós temos dentro desta garrafa, ok? Bom, vim falando e acabei esquecendo de fazer, na verdade, o brinde que eu sempre faço, né? Esse brinde, então, na verdade, vai ser um brinde diferente, tá? Porque tem tudo a ver com filme de terror, na verdade, assim, com filmes de maneira geral, com histórias que fazem a gente, né, ficar atenta do início ao fim. Na verdade, em um dos contos, ela fala de cinema, né? E fala também em pipoca e guaraná. Então, hoje eu preparei pipoca e guaraná, né? A pipoca depois eu vou comer, óbvio, né? Mas separei aqui, mas o brinde é de guaraná. Não é de vinho, tá? O brinde é de guaraná. Não é o conhecido, né? Um genérico aqui da City, mas enfim, é guaraná. Então, desejo aí a todos que estão conosco, e principalmente a autora Daniela Castro, brinde que venha aí, na verdade, muito mais obras, né? E que a gente possa conhecer sempre essa versatilidade da autora. Então, vamos lá, vamos dar início a esta obra aqui. Bom, o que eu posso dizer desta capa? Na verdade, a gente já começa a observar aqui que vai ter temáticas relacionadas aí à questão de suspense, né? O próprio Halloween, né? A questão de bruxas, de fantasma. E ela traz uma capa bem sombria, né? Bem preto e branco, né? Apesar que dentro do livro, ela também costuma, na verdade, na versão do Kindle, quem tem a possibilidade de ver sem ser o Kindle que foi lançado agora colorido, né, seria de sangue real, imagina. Não é Guaraná.
Quem tem a possibilidade de ter o Kindle colorido vai poder ver que o colorido das imagens em que a Daniela Castro põe, né, na abertura dos seus capítulos, na maioria das vezes. E neste caso, sim, ela traz, né, a opção da capa, vamos dizer, colorido, que também achei muito interessante, né? Porque aqui a gente tem, na verdade, esse contexto aí mais alaranjado, mais avermelhado e tudo mais, né? Então eu achei também interessante nesse sentido. Bom, voltando aqui com relação ao que a autora sempre nos oferece em suas obras, é deixar o leitor muito bem posicionado dentro da obra em que ele está entrando, né? Então a gente tem o índice, tá? Um índice que acaba, um sumário, né? Que acaba, na verdade, cada obra que eu pego da Daniela Castro, esse índice está aumentando, que ela só traz ali as informações adicionais, né? Que é bacana, porque ele acaba sendo, aqui tá como imagem, mas ele é interativo, né? A gente sabe que tem essa possibilidade. Então, só voltando um pouquinho, este livro é de 2019, tá? Possui 125 páginas, dividido aí em 8 contos. Eu não sei porque que eu tava com a ideia de 4 contos, né? Mas daí quando eu vi o sumário, que eu vi que tinha, na verdade, 8 contos, né? Mas 8 contos que passam muito rápidos, né? Na verdade, a leitura, são muito interessantes. E mais da metade desses contos foram premiados, né? Foram premiados no decorrer aí dos seus momentos, das suas construções, na plataforma, então, literária Wattpad, que é uma das plataformas que muitos autores iniciaram a sua escrita, né? Então, na verdade, eu não conheço muito a plataforma, mas sei que é uma plataforma que vai, na verdade, que tem muitas pessoas, muitos leitores que curtem ali. E Daniela Castro começou também ali. Hoje acho que talvez não participa mais da plataforma em si, né? E já constrói seus textos e publica aí direto na Amazon, né? E oferece tanto no formato Kindle quanto no formato físico, né? Então, pedindo para que eu apresente a bruxinha, essa bruxinha aqui de trás, essa bruxinha fica na frente, lá de casa, ali na sala. Diz que é sempre bom ter para mais ou menos, né, proteger aí a casa né, de pessoas negativas, de visitas que possam, né, vir a trazer uma carga muito negativa. Não sei, eu sei que tem 2 bruxinhas lá na frente, né? Eu peguei essa daqui, que é uma misturinha, na verdade, de tudo um pouco, né? Mas, enfim, então trouxe ela para fazer parte aqui desse cenário para vocês, tá bom? A Daniela Castro está dizendo que não tem mais a conta lá no Wattpad, né? Então ela realmente agora só está concentrando as suas energias, então, na construção dos seus textos e colocando então à nossa disposição na Amazon. Bom, então, ela oferece para gente os índices, né? E eu acho muito bacana, porque aqui a gente pode ter uma visão geral do que a gente vai encontrar dentro da obra. E aí a gente tem, né, a dedicatória, o prólogo, que às vezes ela traz, às vezes não traz, nesta ela trouxe. Ela traz a playlist. Então, quem tiver a oportunidade vai chegar nesta página da playlist e clicando aqui você é direcionado, né, para o Spotify e ali você pode ouvir a playlist que conduziram aí, né, que balançaram a escrita da Daniela Castro, né? Então, o que mais a gente tem? Depois da playlist, ela traz a sequência dos 8 contos, né? Vou ler os títulos. O Canto das Bruxas, O Intrépido dos Mares, Halloween 666, Confissões de uma Bruxa, 19 Minutos, Eu Não Creio na Loira do Banheiro. Gente, esse daqui eu tava já começando. Quem me conhece sabe que eu tenho um pouco de, não medo, mas enfim, esse tipo de leitura eu prefiro fazer durante o dia, né? E eu tava já iniciando no início da noite. Eu falei, vou continuar essa leitura amanhã de manhã, né? Para ficar mais tranquila. Olha, sejam todos bem-vindos. Tem A Dama da Morte e
tem algum demônio aí? E depois ela traz nota da autora sobre a autora, os elogios. Aqui ela justifica pra gente, ela explica sobre os pseudônimos dela, né? Onde ela vem agora com essa versão 3.0, né? Ela vem como Daniela Castro, a qual a gente já conhece. Ali ela conduz os gêneros de ficção científica, suspense, mistérios sobrenaturais. Dani Castro, que é onde ela traz um contexto mais romântico, e a Dani Ankins, que é onde ela traz um contexto já também misturando dança, né? Bom, depois ela tem os livros dessa autora e compre os e-books e deixa eu ver o que mais, referências bibliográficas que ela sempre traz, isso é muito interessante. Ela nos oferece aqui a possibilidade de visualizar os book trailers dela, que é a própria autora que faz, né? Cadastre-se no site e os agradecimentos finais. Então aqui nós temos, na verdade, né, uma visão geral da obra da autora, tá? Bom, esta obra, então, nasceu por meio de um porquê, né? Vamos dizer assim, tá? Apesar que os contos, né, foram construídos de forma independentes, né? A autora justifica para gente aqui numa situação assim, ó. Este modesto livro de contos misteriosos nasceu de uma inspiração muito especial. A inesquecível personagem Dona Milu, vivida pela saudosa atriz Miriam Pires na novela Tieta do Agreste, Rede Globo, 1989 e 1990. Quem não se pegou repetindo o famoso jargão de Dona Milu, mistério, diante de algo estranho ou sem explicação? Pois foi nesse clima de suspense e curiosidade que me levou a criar esta coletânea de contos de arrepiar, a maioria baseada em fatos reais. Inclusive, o último conto aconteceu comigo exatamente como descrevo aqui. Espero que cada página desperte em você o mesmo arrepio e fascínio que senti ao escrevê-las, né? E olha, são todos os contos, eu gostei de todos. Talvez os das bruxas eu tenha gostado mais, o do cinema, né? E o último eu me diverti. O último, sim, eu me diverti muito com ele, né? Bom, sobre o prólogo que ela traz, né? Aqui ela também nos coloca um pouquinho dentro desse contexto, então, do que nós vamos encontrar. Deixa eu ver aqui que nós estamos tendo diversos comentários aqui. O Ivo Pazin está dizendo, Dani, você tem uma receita original da sua sopa bruxológica? Melhor não arriscar, né? É sobre a questão da loira do banheiro. Gente, essa loira do banheiro sempre existe. Não tem, acho que alguém que não conheça a loira do banheiro, né? Pelo menos assim já ouviu falar na loira do banheiro. E o texto da Daniela Castro me fez refletir muito em relação a ela, tanto dela quanto a Dama da Morte, né? Achei muito bacana o olhar, até porque aqui, deixa eu ver se é aqui, que a Daniela Castro traz pra gente, na verdade, uma questão de releitura. Peraí que em algum lugar eu anotei sobre isso, mas vamos lá, vamos dar continuidade. No prólogo, a autora faz a seguinte observação pra gente. Deixa eu continuar aqui. A Dani diz pra gente assim que Dani Ankins é a ficção, é não ficção, somente para estudiosos da dança. São estudos dirigidos. Ah, muito bacana. Bruxa cigana mitológica, o Ivo Pazin, certamente, Ivo, daí ela vai respondendo aqui. É bom que daí Dani vai fazendo aí esse social com quem está aí com a gente, né? Bom, então no prólogo ela começa assim, mistério, já fazendo, né? Trazendo então a querida personagem da novela de Tieta do Agreste. A palavra ecoa no ar como um sussurro antigo, uma chave invisível capaz de abrir portais para o inexplicável. Desde que me lembro, sempre houve histórias que ninguém ousava contar em voz alta. Casos estranhos, lendas sussurradas, sombras que parecem ganhar vida. É nesse território entre mito e realidade que você está prestes a entrar.
mas cuidado. Algumas histórias grudam na pele, outras rondam os sonhos, e há aquelas que nunca mais nos deixam em paz. Se ainda deseja continuar, vire a página. O mistério já começou. Então, ela já faz essa provocação aí pra gente, né? O Ivo diz que a loira do banheiro é um mito nacional. Exato. E Dani Castro diz pra gente que existem várias, né? Eu achei muito divertido. Eu separei algumas partes pra gente poder conhecer a escrita da Dani. Bom, então, como eu disse, os contos da Dani Castro, né? Assim como todas as obras, na verdade traz capítulos, imagens de abertura de capítulo, tá? Isso que é muito legal, porque deixa bem claro para os autores, para os leitores, desculpa, que a gente está começando, né, um capítulo, tá? Bom, deixa eu ver aqui o que eu separei de imagem, mas eu acredito que de imagem foi tudo. E vou entrar aqui nas minhas anotações agora. Deixa eu entrar nas minhas anotações. Então, eu já fiz uma visão geral, né, em relação ao que nós vamos encontrar dentro da obra, né? O destaque, tá aqui a parte que eu comentei que ela traz aqui, né? Ela traz assim também, ó, que dentro da obra temos contos premiados, eu contei 5 contos premiados, né, em concursos wattpadianos, releituras ousadas de mitos e lendas brasileiras e internacionais, atmosfera sombria que prende até altas horas, né? Então aqui ela já traz para a gente um pouquinho de informação. Bom, temos 8 contos, né? 8 contos, na verdade, que são bem diferentes, mas eles acabam, na verdade, um acaba citando um personagem que aparece no outro, e isso eu acho muito bacana, né? Quando a gente faz essa conexão, que o leitor consegue ver que existe essa ligação entre um personagem e outro, né? Faz com que a gente comece a criar essas ligações que podem vir a existir, né? Que faz parte ali do contexto da ala dos piratas, vamos dizer assim, porque ela vai trazer o contexto das bruxas em alguns contos, contexto dos piratas em outros, né, e de fantasmas em outros. E é o Capitão Barba Negra que aparece em 2 momentos que eu achei muito interessante, né, pelo menos a citação, né, deste personagem que também é marcante, né? Bom, em relação ao primeiro conto, eu não vou conseguir falar os 8 contos, mas a gente pode, né, dar uma espiadinha em cada um, né? Então vamos lá. O primeiro conto se chama O Canto das Bruxas. Aí eu pensei, gente, o que será que vem? O que a Dani vai aprontar aí, né? Então ela começa assim. Vou ler só um pedacinho para que vocês possam sentir como que é a escrita da Dani, tá? Ela diz assim: cenário do crime, ou melhor dizendo, do suposto crime. A bela Itaguaçu. Essa foi a primeira anotação que fiz assim que cheguei a Florianópolis e avistei a famosa formação de granito situada à beira da praia. Diz a lenda que no passado algumas bruxas sofreram com a ira do próprio Tinhoso, o diabo, por não ter sido convidado para a festinha animada que elas resolveram dar, celebrando ao lado com vampiros e lobisomens, deixando o cabrunco excluído. Furioso, ele acabou virando feitiço contra as feiticeiras e as transformou nas grandes rochas que parecem flutuar no convidativo mar azul da praia de Itaguaçu. Veja, apontou o pescador que conduzia o barco ao destino da minha forçada investigação. Uma das pedras tem até chapéu de bruxa. Só pode ser brincadeira. Esse é o único pensamento que me vem à cabeça desde que o delegado me designou para este caso.
Eu, um investigador policial que devia estar ajudando a população indo atrás de bandidos de verdade, fui incumbido de caçar bruxas. E assim continua, né? Então, sim, essas rochas existem e eu tenho, às vezes eu paro a leitura para fazer a pesquisa, né? E pesquisei lá no nosso amigo Google, né? E perguntei lá sobre a formação rochosa, né? Na praia de Itaguaçu, Florianópolis. E de fato, né? Elas existem, estão ali, né? E tem toda a questão histórica que a gente encontra, então, ali na internet e tudo mais, né? E é isso que vai ficando mais interessante, porque Daniela Castro, ela traz as coisas para nós do ponto de vista dela, com o que ela quer contar para gente, né? Mas sempre existe algo, alguma verdade por trás, né? Então ela deixa a gente com aquela pulguinha atrás da orelha, tá? Então esse primeiro conto, ele é na verdade o seguinte: a gente está, né, com o narrador sendo um investigador da polícia, né? O Castilho, que é designado a ir, então, por conta de algumas reclamações da população, né, sobre alguma coisa que estava acontecendo, então, na praia, né, supostas lendas que a população afirmava que estava acontecendo. Então, o Castilho é designado para ir lá averiguar os fatos, né? Algumas reclamações que chegavam, né, na delegacia era bruxas que viraram pedras, né, na formação rochosa, isso mais no contexto de lenda, mas a questão do sumiço dos equipamentos dos pescadores, mais a gasolina, poderia ser algo, né, real, né? O canto misterioso das bruxas para atrair os homens, os nós indesatáveis nas crinas dos cavalos, né? E outras situações até mais tenebrosas, mas essa última não chegou à questão da polícia, que seria até o caso de bruxas sugando sangue de bebês recém-nascidos. Mas algumas dessas supostas lendas estavam, né, sendo muito reclamadas, e ele foi lá, então, para averiguar a questão. Aqui é legal porque Daniela Castro acaba trazendo para gente bastante personagens, né? Normalmente em contos, contos a gente quase não tem assim muitos personagens, mas nesse aqui Daniela Castro consegue trazer, né? E fazer com que eles, na verdade, trabalhem em harmonia de forma muito interessante, que é o personagem principal, que é o investigador Castilho. E aí ele vai conhecendo o Justiniano, que é o pescador que leva ele até o local. Depois ele conhece a dona Emerenciana, né? Que é quem conta de novo as lendas para ele, e ela deixa uma dica muito interessante para a gente, né? Para o leitor e para o investigador, sobre essa questão do comprimento das bruxas, como identificar uma bruxa. Não vou falar para vocês aqui porque vocês têm que ler esse conto, tá? Mas eu já anotei e vou ficar antenada com relação a isso, né? Se elas existem, não sei, mas se elas me cumprimentarem desta forma, eu saberei. Então eu vou ficar aqui observando. Tem o personagem que é o dono do bar, o bar Zé do Peixe, né? Desculpem, o Zé do Peixe é um pescador que é o dono do bar, né? Tem um outro pescador Barbatana e tem o pescador Tagarela. Essa ala dos pescadores, né? O investigador ele conhece quando ele vai tentar, né, fazer as anotações referente a uma das reclamações que é o sumiço dos equipamentos deles e o roubo da gasolina, alguma coisa assim, né? Então, ele conhece. Mas tem uma personagem que é muito divertida, que é a Valquíria, dona da estalagem. Vocês vão gostar de conhecer essa personagem, tá? Eu me diverti com a mudança que a gente percebe na formalidade do investigador com a Valquíria. Me diverti, porque da mesma forma que, né, a gente começa formal, aí se torna informal e termina formal de novo. Achei muito bacana, tá? Me diverti mesmo. Bom, aí é citado alguns personagens, né? O antigo proprietário da venda, né? Porque a estalagem, ela tem um nome também interessante,
Não vou dizer para que vocês possam ler, tá? E nós temos também daí outros personagens, uma que também aparece e que tem voz, né? É a dona Emergarda, que fala sobre os cavalos da vizinha. Essa vizinha é a Valquíria, dona da estalagem, né? Que tem, então, um cavalo e uma égua que tem nomes, né? O raio de sol e o raio da lua, tá? Então, é muito interessante aí como que esse investigador, até que ponto é verdade, até que ponto não é essa questão, né? Dessa lenda que ronda ali a praia de Itaguaçu, tá? Então, fica aqui o convite. Este primeiro conto, O Canto das Bruxas, ele é um conto premiado em 2 concursos da plataforma literária Wattpad, tá? Então, aqui a gente consegue identificar essa questão. Engraçado que teve alguns contos que eu gostei e que não foram premiados, mas enfim, mas eu gostei, eu daria o meu prêmio para eles, tá bom? Todos são muito interessantes, mas aqueles que talvez me chamaram mais atenção não foram, não tá ali como conto premiado. Mas, como eu disse, tem o meu prêmio, né? Eu vou dar o meu prêmio para eles. Que mais? Aí a gente vai para o segundo conto, né? O segundo conto, então, Daniela Castro traz para a gente aí uma visão dos piratas. E é muito engraçado esse conto, porque a gente tá num contexto, na verdade, de 1700 e pouquinho, na época dos piratas, tá? E de repente, no meio do conto, a gente tem assim, e depois, vovô, o que aconteceu? Eu, como assim? Voltou pro presente, né? Pra gente saber o resto da história. Acho muito interessante, porque a Daniela Castro faz a gente ir e voltar, né? E a gente não se perde porque a narrativa ela é fluida, ela não é nada truncada. Então a gente consegue realmente saber, opa, voltei para outro período, tô em outro período, né? E esse conto foi um conto muito bacana. Aqui a gente tem, ó, o Intrépido dos Mares e a Passagem Noroeste. Fui pesquisar na internet sobre essa passagem, sim, né? O texto traz para gente uma explicação um pouquinho, que é ali um trajeto, um estreito, que tem ali muito difícil de navegar, né? E que principalmente lá atrás, em 1700, né? Imagina como era, né? Esta aventura. E a gente entra dentro do conto, aonde na verdade a gente 2 piratas, né? O capitão Lamar está enchendo a cara, bebendo no bar, né? Com o capitão Levi, e eles fazem uma aposta. Bebendo o quê? Rum, né? Bebendo rum, né? E eles acabam fazendo a aposta. Na verdade, essa aposta tem um porquê, né? E aí vocês vão descobrir o porquê. Mas enfim, a aposta entre eles é se o Capitão Lamar e toda a sua equipe conseguem passar por esse estreito, nessa passagem noroeste, que é difícil, né? Que tem um determinado tempo, período do ano em que existe a possibilidades, né? E não tem muitas notícias de quem passou ou não passou, né? Mas, enfim. E o capitão que já estava lá, para lá, né? De animado, aceitou a aposta. Aceitou essa aposta de levar sua tripulação para esse caminho, para essa viagem aí. E aí a gente vai ver esse desfecho, né? Eu fui pesquisar, o Ivo tá dizendo aqui sobre os monolíticos lá da ilha de Florianópolis, né? Encanto e seres humanos, as pedras possuem uma magia. É porque toda aquela região ali, né, tem essa questão tem essa questão mística, né, das bruxas e tudo mais, né? Eles falam de Ilha da Magia, né? Ali como o Ivo comentou aqui com a gente. Daniela Castro disse que o conto 2 é baseado em fatos reais, principalmente o navio que de fato existiu. Na live, vou lembrar sim, Dani, vou lembrar para que você possa contar pra gente. Eu, na verdade, pesquisei na internet e vi no site Mar Sem Fim sobre algumas expedições que foram feitas nesta região, né? Desde o século XIX, seu texto é um pouquinho antes, né? Mas teve a expedição Franklin, que não voltou,
né? E depois, no século XX, nós tivemos pequenas embarcações que conseguiram fazer a travessia, né? Talvez o segredo estivesse aí, no tamanho desses barcos, não sei, enfim. E no século XXI, a gente agora tem mais a possibilidade de passar por conta do aquecimento global. Porque essa travessia é lá no Polo Norte, lá no Ártico, né? Para cima do Canadá, né? E o site Mar Sem Fim traz assim, passagem do Noroeste, a mais mítica rota marítima, né? Então, realmente é todo um trajeto ali que eu fiquei imaginando sobre como seria, na verdade, isso no passado, né? Que ousadia, que coragem dessas pessoas, né? De tentar passar. E no contexto aqui da Dani, dos dois piratas, né? Existia sim um porquê, né? É lógico que aquele que depois se arrependeu, né? E sobrou pro coitado do, do seu imediato, né? Do seu, vamos dizer ali, o ajudante, o primeiro ajudante, que deixou o capitão Lamar beber demais e aceitar a provocação do outro capitão, né? Mas enfim, feito isso, ele convenceu a turminha dele, né? E foram para esta empreitada. E aí a gente vai conhecer como que foi essa empreitada. Eu adoro que Dani Castro, ela traz pra gente, na verdade, também, às vezes, relatos. No outro livro, Oceanos de Gelo, ela trouxe um pouquinho da personagem que escrevia no diário. Então, né, ela se colocava em primeira pessoa. E aqui a gente tem também o diário de bordo, né, do pirata, do Capitão Lamar, né, dizendo há quantos dias eles estavam, né, e a gente vai acompanhando, é muito legal, isso faz com que a gente fique mais dentro dessa história, né, e é uma história também bem interessante, né, e o final também é surpreendente, tá, então eu deixo aí para que vocês possam conhecer, tá. Temos aqui... me inspirei nesse navio de 1700 que falei acima. Deixa eu ver aqui o que a Dani falou acima. Tá. No navio Fantasma tinha outro nome, acho que era Augustus. Eu não vou lembrar, mas eu vi alguma coisa de Franklin, né? Do piloto, do capitão, alguma coisa assim. Mas tem bastante babado aí, né? Pano pra manga nesse sentido. E em falar em pano pra manga, é muito legal também. E no conto 3, a Daniela Castro traz algumas expressões, né, que ela consegue encaixar assim perfeitamente dentro do texto dela. E isso é muito legal, né? E não posso esquecer de comentar que este livro em especial, deixa eu voltar aqui na capa, este livro, na verdade, ele acaba, na verdade, sendo um livro que os maiores de 40, né? O pessoal da turminha do 40 para cima vai se identificar muito com ele, muito com essas leituras, né, dos contos aqui dentro, tá? Porque ela traz, né, lembranças, traz algumas coisas que são da época aí dos 40 a mais, né? Então é muito divertido, gostei muito, porque me senti dentro dos textos, principalmente quando ela fala num dos contos de assistir o filme com os amigos em casa, né, na VHS, né, no videocassete e tudo mais. Eu dei muita risada nessa questão em relação à tecnologia que nós tínhamos, né, nesse sentido, tá? Bom, o Ivo diz assim que vai contornando o gelo e desviando dos icebergs também. Mas eu ainda acho que às vezes tem que ir quebrando alguma coisa, né? Isso a gente pode mais ou menos também discutir, conversar na live com a autora, né? Porque para ela basear o texto, então, como ela disse, sobre essas expedições, né? Ela descreve em algumas situações coisas que nos deixam muito dentro ali daquele período, daquele momento, tá? Então, o conto número 2... ele foi conto premiado em 4 concursos da plataforma Wattpad, né? Daniela Castro mostra pra gente certinho os selos que os contos têm, né? Bom, tem o conto 3 que é inspirado no filme Nevoeiro do Stephen King, né? Exato. Apesar que eu não assisti os filmes, né, do Stephen King, né? Esses filmes de terror, eu confesso que eu não sou fã.
Mas eu me vi muito aqui, né, nessa situação, porque era, na verdade, o que a gente tinha que esperar depois que saía no cinema, e ela conta aqui pra gente nas narrativas como que era essa questão de ter que esperar para poder, na verdade, ir acompanhar. Mas o conto 3, na verdade, ele é o do cinema, né? Ele não é o do assistir filme em casa. O do assistir filme em casa é o último. O conto 3 é Halloween 666, o cinema amaldiçoado. Então a gente já vê assim o título e já pensa, né, gente, o que vai acontecer nesse filme? Nesse filme não, nesse conto, né? E aí a gente acompanha aqui, na verdade, é que nesse conto 3, tá certo, as personagens lembram deste filme, Dani, tá certo. Eu tô olhando as minhas anotações aqui e lembrei sim. Ele acontece num cinema e é muito interessante porque ela começa assim o texto, e muito parecido comigo também aqui, ó. Sempre gostei de ir ao cinema dia de semana à tarde, sozinha. Eu falei, gente, eu também, é a melhor coisa que tem, né? Com um balde gigante de pipoca. Lembrando que quem perdeu a live, hoje eu estou também com pipoca aqui, que daqui a pouco eu vou me deliciar nela, né? E refrigerante. Deixa eu até molhar um pouco aqui, ó, a garganta. Por que ir no final, durante a semana, assistir o filme, né? Motivo: sala de cinema vazia. Praticamente só minha, é o texto que tá dizendo, tá? Ou no máximo, meia dúzia de gatos pingados. E é mais ou menos isso, né? Eu também tive uma época que eu ia no cinema de tarde, né? Justamente por conta disso, né? Mas voltando aqui, o que você disse aqui? Agora também não assisto, mas devorava muito terror na adolescência. É que a gente tem um período, na verdade, né? A gente tem fases, né? E são fases que valem a pena ser, né, vivenciadas, né? Para a gente poder ter história para contar, né? Voltando aqui então para esse conto, né? Esse conto número 3, Halloween 666, o cinema amaldiçoado. Ele conta então essa questão de ir no cinema da tarde com poucas pessoas. E ela traz então essa expressão que já está aqui no começo, né? Meia dúzia de gatos pingados. É o que a gente às vezes costuma dizer aí, né? Meia meia é o número da besta, né? Exatamente. E aí ela tá lá assistindo. E os personagens que ela traz pra gente é interessante porque a gente não tem nome de personagens. Tá? Ela traz logo a protagonista, que é essa menina, né? Que está contando a história, tá? Em primeira pessoa. Ela cita o namorado, né? Mas não cita nome, porque no final ela conta lá meu namorado, né? Mas enfim, ela tá no cinema e essas meia dúzias de gato pingado, quando ela olha ao seu entorno, né? E ela escolhe um filme de terror para assistir, né? Então ela tem assim, um garoto com fones lá no canto, ela olha lá pra frente, duas garotas patricinhas que não param de falar, aí ela olha pro outro canto, um rapaz sozinho, e olha pro fundo lá, dois amigos nerds. Então esses são os personagens que a gente tem aqui, que ela faz essa leitura do espaço, né? E depois eles participam aí, porque depois que acaba o filme, é que as coisas acontecem. Então eu não vou dar continuidade porque vocês têm que ver o finalzinho desse conto, né? O que acontece quando acaba esse filme? Eu achei fantástico, tá? Bom, deixa eu ver o que mais. Sobre esse número de 7 pessoas dentro da sala, né? Que é um número mágico, é um número cabalístico, né? Ou seja, tem um porquê também, não só do próprio filme, né? Halloween 666, o cinema amaldiçoado, mas também número 7, né? Bom, aí nós temos o conto número 4. O conto número 4 é Confissões de uma Bruxa, né? Esse conto, ele começa de forma bem interessante. Deixa eu olhar aqui. Confissões de uma Bruxa foi que eu gostei e ele não teve premiação, então ele vai ganhar a premiação da Natasha, tá bom? Põe uma estrelinha para ele lá. Diz assim, ó. O caso deveras estranho aconteceu há muitos séculos, mas ainda assim
é contado de geração em geração. Acontece que na antiga Espanha, mais precisamente na região da Catalunha, vivia próximo a uma pequena aldeia, uma bruxa. Sim, essa seria a denominação correta e não curandeira, como alguns aldeões preferiam chamá-la, né? E aí a gente vai, na verdade, ir conhecendo, na verdade, um pouquinho mais sobre esta bruxa, que é a Frigga Velda, né? E os personagens que aparecem aqui, porque a Dani Castro traz pra gente um conto dentro daquele período do julgamento do Tribunal da Santa Inquisição, né? O que aconteceu aí, na verdade, com esta bruxa nesta aldeia. E aí a gente vai vendo certinho esse desfecho, né, em relação a isso. Então eu gostei muito, né, e principalmente do final. O final eu gostei, né? E de fato, na verdade, né, muitos faziam vista grossa em relação a ela ser uma curandeira e não uma bruxa, mas quando chega, né, o Tribunal da Santa Inquisição não tem né, floreios, né? É sim considerada uma bruxa, né? E aí a gente vai ver este julgamento, tá bom? Esse conto da bruxa foi mais divertido de escrever. Eu achei muito legal. Achei muito legal, tá? Você está de parabéns em todos os contos, né? E daí aqui, na verdade, a gente tem alguns personagens que aparecem, né? Como o pessoal da Guarda Real, o oficial que vai lá com a intimação, o próprio juiz, o padre, o prefeito, o comandante, os moradores, porque acaba mexendo com toda a aldeia, né? Mas fica aqui então para que vocês possam conhecer esse julgamento, a confissões, né? Confissões de uma bruxa, tá? Bom, o conto 5 é o 19 minutos. Eu acho que eu não vou conseguir chegar nos contos 6 e conto 7, conto 8. Eu vou deixar aí para que vocês possam lê-los, tá? Fica como tarefinha de casa, para que vocês possam, então, conversar comigo e com a Daniela Castro no dia 31 de outubro, né? Final do mês, uma sexta-feira, que é aí, na verdade, né? O dia que a gente comemora Halloween, Dia das Bruxas, mas aqui no Brasil o Dia do Saci também, né? Então é um dia importante onde a gente vai resgatar este livro, esses contos, né? Para estar conversando. Bom, o conto número 5, ele é premiado, um conto premiado no perfil oficial Suspense LP da plataforma Wattpad, né? E traz aí essa questão de déjà vu, muito interessante, na verdade, porque quem nunca já se pensou sobre essa situação, mas já passei por isso, né? Não me é estranha essa situação, né? Né? Que é o conhecido aí déjà vu. E um dos personagens, que é um cientista, né, muito renomado e tudo mais, ele tem um diferencial que ele, na verdade, deixa eu ver onde que eu anotei para não esquecer. Ele tem uma particularidade que ele conhece algumas de suas vidas passadas, né? E em uma de suas vidas, de alguns séculos atrás, ele era James Steed. Eu não sei falar inglês, eu me perco toda, vamos falar só de James. Que ele era o imediato do Capitão Barba Negra, que também o Barba Negra é citado lá no segundo, né? Bom, então ele tinha desde pequeno o costume de jogar ao mar, que nós estamos falando do período, né, dos piratas, de jogar no mar, então, uma garrafa com uma mensagem, né? E no presente, o cientista também jogava, né? E de uma certa forma existiu uma comunicação ali naquele momento, porque o cientista, por conhecer um pouquinho de suas vidas passadas, sabia que naquele dia, naquele horário, né, mais ou menos naquela região, aconteceu determinada situação com ele no passado, né? Então, eu trouxe esta garrafa com uma mensagem para que a gente possa saber o que tem nessa mensagem. Uma mensagem que veio da própria autora, lá de Santos, né?
não tinha feito o teste para ver se ia sair. Eu pensei, se esse troço ficar aqui, eu não consegui sair, eu vou passar vergonha. Mas eu fiz bem bonitinho para que ficasse um tubinho e não se abrisse ali dentro. Então, muita calma. Vamos ver qual que é o recado que a nossa autora mandou pra gente lá de Santos. Vamos ver. Ela diz que 19 minutos é especial. Foi o primeiro conto que escrevi no Wattpad. E o primeiro a ser premiado, sinal de que estava na direção certa. Sim, muito legal. Que legal saber que ele é o primeiro. Gente, existe recado, está aqui a lápis, tá? Mas existe. E diz assim, confirmado. A autora mandou pra gente hoje, meados da tarde, a informação de que chegaram hoje os livros físicos dela, desta obra em que nós estamos falando. Então, deixa eu mostrar aqui a capa. Ó, a Dani pode dizer se eu estou mentindo ou não, mas houve esse comunicado hoje à tarde, sim, né? E ela daí já tem os livros, um pouco físico, um pouco... Deixa eu ir até o final aqui. E também à disposição lá na Amazon no formato Kindle e Kindle, né? Kindle ilimitado. Quem tem, então, né, essa possibilidade, consegue conhecer praticamente todas as obras da Daniela Castro, né? Então, vejam, esta obra, né? Mistérios, Contos de Arrepiar. Daniela Castro, então, recebeu hoje de tarde os livros que ela havia solicitado para ela ter mais um pouquinho para poder ter eles ali no formato físico, saindo da casa dela, do apartamento dela, né? E então fica aqui a dica para que vocês que tiverem, né, que gostem de livros físicos, a autora então tem aí para atender essa questão, tá? Bom, finalizando aqui, porque a gente já está quase estourando a nossa hora, não vou conseguir falar de todos os contos, mas eu só quero dizer o seguinte, que esse conto número 5 fala sobre essa questão do déjà vu, muito interessante, tá? O conto 6, que se chama Eu Não Creio na Loira do Banheiro, mas que ela existe, tá aqui também, né? E é um conto que a gente vai conhecer a história dela, saber quem que ela é e por que que ela, né, passa, né, o que que ela fez para merecer esse castigo, né? Que querendo ou não, tá mais para cá do que para lá, é um castigo, né? Então, a gente vai conhecer a história dela, tá? Então, e tem uma parte que ela diz assim, ó. Vou ler esse pedacinho. Por incrível que pareça, eu não sou a única loira do banheiro, mas sou a original. E eu precisava resolver o meu problema, as outras que resolvam os dela. Achei fantástico, né? Porque, assim, fantástico entre aspas, né? Porque se a gente já tinha medo só de uma, agora a gente sabe que existem outras, né? Mas, enfim. O conto número 7, A Dama da Morte. A Dama da Morte está ligada ali também a uma questão sobre... A gente vai conhecer a história da Catrina Calaveira, né? Que daí já está mais relacionada com a cultura mexicana, né? Porque eles, na verdade, tem ali, eles comemoram, né, o Dia dos Mortos de uma forma muito diferente que outras culturas, inclusive a brasileira, né? Mas a gente vai conhecer um pouquinho esse contexto dela, tá? E no final ela fala com o leitor, então fica a dica, no final ela fala com o leitor, né? O conto da loira, a Dani Castro está dizendo que é baseado na história real dela. Ó, fica a dica aí para vocês, tá? E o conto número 8, esse conto número 8, a gente vai conversar com a autora, porque ela falou na entrevista passada de que aconteceu com ela, e ela deixou por escrito também aqui que eu li no comecinho, que aconteceu com ela, né? E aí eu quero saber mesmo se Dani Castro morou na sua adolescência num triplex, porque o conto se passa num triplex, né? E aí vem aquela questão, né? O conto se chama Tem Algum Demônio Aí? Que na verdade traz o contexto de alguns amigos que se reuniram para assistir um filme de terror.
É nesse conto que a gente mergulha um pouquinho na década de 80 em relação à questão do videocassete, né? De como era difícil a gente ver, né, os filmes que hoje é tudo tão mais prático, né? Sai na sai na sai praticamente um horário, né, no cinema, de repente já está aí nos streamings da vida, né? Mas enfim, então a gente tem esse contexto aí desse grupo de amigos, né, que vai assistir um tão esperado filme de terror, e aí eles são surpreendidos, né, por algo sobrenatural, né? Ó, ela disse sim, que uma pessoa chique, amiga. Gostei muito. Bom, então a gente fez aqui, na verdade, uma passagem rápida sobre este livro, né? Mistérios, contos de arrepiar. Eu trouxe de uma forma divertida, mas porque, na verdade, alguns trechos são bem interessantes, mas confesso para vocês que dormi 2 dias com a luz acesa aqui em casa, né? Brincadeira. Não, dormi assim, ó. Bom, mas a gente tem momentos, a Daniela Castro consegue fazer aquele momento de suspense, daí ela dá uma aliviada, e eu trouxe para vocês a aliviada, né? O momento do suspense eu vou deixar com vocês para que vocês possam curtir aí, né? Eu não posso, na verdade, quebrar essa brincadeira, ou essa dinâmica em relação ao que cada um vai, né? A reação que cada um vai ter em relação à leitura desses contos, né? Que são muito interessantes, aonde na verdade ela traz para gente então contextos de bruxas, né? Contextos de piratas, contextos de fantasma, tá? Então espero que vocês tenham gostado, tá? Em relação a esse olhar, a essa perspectiva, né? São 8 contos, então assim a gente tem várias situações que acontecem ali dentro, né? Mas eu quis trazer de uma forma, na verdade, resumida, só para que vocês pudessem conhecer um pouquinho, né, do que tem aqui dentro. Daniela Castro está dizendo sim, era muito diferente em relação a hoje, que os filmes já vão direto para os streaming. Exatamente, e você traz, na verdade, essa demora, essa espera, né? Você traz, vou terminar aqui a nossa conversa lendo, então, esse comecinho, tá? O comecinho do último conto. Conto número 8. Tem algum demônio aí? Esse é o título. Este fato, notem bem, eu disse fato, aconteceu no século passado. Sempre quis dizer isso. Quando eu era adolescente e achava que não tinha medo de nada, especialmente quando se tratava de filmes de terror. Enquanto não assistia, sempre fechando bem os olhos nas cenas aterrorizantes, eu não sossegava. Lembrando que sou da época em que não havia internet, os pais conseguiam controlar o que podíamos assistir e o lance do proibido para menores de 18 anos funcionava mesmo. Evidentemente, ficamos mais ainda motivados a assistir aquilo que não nos era permitido ver. Qual seria o motivo de tanta proibição? Era necessário, sem dúvida, tirarmos nossas próprias conclusões. E de que outra maneira poderíamos fazer isso? Pois é, precisávamos ver para crer. E aí continua, porque daí nós vamos entrar na história propriamente, né? Sobre o que aconteceu quando esse grupo de amigos estava assistindo, né? O filme A Morte do Demônio 2. Na verdade, conta aqui também que tinha um box com o número 1, né? Que era o que a gente tinha, né? Às vezes nas locadoras, tá? Bom, mas fica aqui então meu beijo para todos que passaram aqui, né, nessa live, que nos assistiram, para a autora, né, que sempre traz textos muito interessantes, riquíssimos, né, e sempre a gente percebe muito carinho na escrita, preocupação com o leitor, né, então fica aqui sempre o meu agradecimento e o convite para que vocês possam, na verdade, acompanhar aí os posts que a gente vai fazer no decorrer do mês de outubro, onde a gente vai estar divulgando essa conversa com a autora, dia 31/10, tá bom? Obrigada pela presença de vocês e vou terminar com a capa. Antes de mais nada, vou terminar com a capa, tá bom? Até a próxima apresentação e análise de livro, então.